Quando nós nos relacionamos, meus caros, minhas queridas, nós sempre estamos buscando alguém para somar. É igual jogador de futebol, eu vim aqui para somar o time, eu não vim aqui para causar discórdia, eu só vim para ajudar. Então, normalmente, quando você está procurando alguém para se relacionar, ou se você está se relacionando com alguém, obviamente você não começou a se relacionar para o quê? Para arranjar treta para sua cabeça, não é mesmo? Normalmente você está se relacionando para poder dividir a vida, para você poder construir alguma coisa com essa pessoa, uma família, quem sabe, uma história, planos, enfim, bens, qualquer coisa do gênero, ou para você também ter um certo tipo de companhia, de consolo, alguém que esteja ali do teu lado, para que você não passe essa vida como uma ilha. Ninguém é uma ilha. Já dizia aquele livro muito antigo que eu nunca li, mas esse título sempre me vem na cabeça. Homem algum é uma ilha, não é mesmo? E muitas vezes, então, nessa busca por somar, a gente acaba realmente sendo completado pelo outro. Só que ao mesmo tempo que nós podemos ser completados para o outro, o relacionamento, meus caros, pode ser simplesmente um alimentar mutuamente as nossas próprias neuroses, alimentar os nossos próprios problemas. E então você se vê num relacionamento em que poderia ser bom e na verdade só te dá trabalho, só te dá pepino e daquilo que você estava tentando fugir é exatamente aquilo que você acaba caindo. Jota do céu, que tema que é isso? Eu vim aqui para ter um pouco de consolo. Pois é, às vezes a gente precisa botar o dedo na ferida. Mas antes de botar o dedo na ferida, você pode o quê? Botar o dedo no botão para seguir este meu canal. Inclusive, você também pode clicar ali na sineta, tá? E aí você pode então acompanhar e me seguir aqui nesse meu canal do YouTube. Por quê? Porque eu sou o Jota Borgonhoni, se você não me conhece, eu sou há 12 anos psicólogo e fundei a Terapia do Bom Senso. E aqui nesse canal eu quero te ajudar a ter mais leveza, sinceridade, clareza para a sua vida e, claro, bom senso, tá? Fique comigo até o final porque eu sempre trago uma parte prática que eu vou fazer com certeza com que você pense, repense a sua vida e também possa tomar novas atitudes. Todas as pessoas que assistem os meus vídeos do começo ao fim, eu tenho certeza que do jeito que entraram, não sai, sempre sai com alguma outra novidade, sai com alguma coisa assim, algum acréscimo, tá bom? Mas enfim, feito meu jabá, vamos entrar no assunto. Quando nós nos relacionamos, então, principalmente por causa da paixão, né, meus caras, essa paixão inicial arrebatadora, o que acontece é que nós vamos em busca de alguém que possa viabilizar algumas coisas na nossa vida, não é mesmo? A primeira coisa mais óbvia é ter uma companhia para a minha vida. Ou seja, se eu sou um cara que gosta de gastronomia, se eu sou um cara que gosta de viajar, se eu sou um cara que gosta de livros, se eu sou um cara que gosta de festa, nada melhor do que encontrar uma pessoa que possa me acompanhar nisso, em viagens, na gastronomia, na festa, assim por diante, não é mesmo? É por isso que nós nos relacionamos, porque nós encontramos no outro alguém que possa nos ajudar a viver a nossa vida. Alguém que eu possa também me dedicar e servir para essa pessoa, em que eu fique feliz em servir essa pessoa. Então é aí que você vai encontrar alguém que você olha e fala, nossa, eu quero fazer essa pessoa feliz, eu gostei tanto dessa pessoa, eu admiro tanto essa pessoa que eu quero fazer ela ser feliz. E é então que quando você encontra alguém e você está apaixonado, principalmente no começo, depois, enfim, deveria continuar essa paixão, não é mesmo? De alguma maneira ela tem que encontrar um lugar para ela, mas ela continua existindo. É o quê? Existem esses compromissos do relacionamento. É por isso que o relacionamento, muitas vezes, um dos primeiros compromissos que acontecem no relacionamento amoroso é o compromisso de exclusividade. Exclusividade é principalmente sexual, mas é uma fidelidade. Por quê? Porque é como se você falasse, olha, eu tenho preferência na sua vida. Tudo que você for fazer, eu tenho preferência em fazer com você. Não é mesmo? Tem isso, por quê? Porque é alguém que, quando eu começo a me relacionar, tem seus benefícios e eu vou ter meus benefícios. Eu vou me entregar para a pessoa vai se entregar para mim. Então eu sei que aquela pessoa está disposta, de início, a fazer as coisas junto comigo. E aí, quem sabe, passar por perrengues, passar por dificuldades, mas essa pessoa estará do meu lado. Mas, nos relacionamentos, o que pode acontecer é que
assim como tem esse lado positivo, assim como tem essa possibilidade de eu construir coisas, de eu construir novidades, eu ser mais feliz, ter mais satisfação pessoal, sentir que tenho mais um sentido da vida, eu poder me sacrificar por alguém que eu percebo que vale a pena. Porque uma coisa, né, gente, é a gente se sacrificar para pagar imposto. Outra coisa é me sacrificar para eu poder, né, ter uma família, ter bens, eu poder pagar o colégio dos meus filhos, ver meus filhos felizes, comprar um presente para minha esposa. Isso é diferente, não é mesmo? Obviamente. Tem gente que casa com o Estado. Não, tem gente que casa com pessoas. Mas acontece o quê? Ao mesmo tempo, pode acontecer de, nessa tentativa de fazer com que as coisas sejam boas, eu posso acabar caindo numa dinâmica em que essa pessoa alimenta a minha neurose. Tá? Eu vou até pegar aqui, ó. Vou até pegar, eu não tinha pego aqui, mas eu vou pegar aqui, ó. Definição de neurose. Tá? Eu sempre quando pego alguma definição, tá? Eu sempre gosto de pegar a primeira definição que aparece no Google ou uma definição aqui de dicionário, porque assim fica mais fácil. Eu não trago uma definição que tirei de um autor do século XV. Ó, botei no Google aqui, ó. Definição de neurose. Vamos ver o que está escrito aqui, ó. É um estado psicológico caracterizado por uma perturbação emocional que afeta a saúde mental de uma pessoa. Ela pode se manifestar de várias maneiras, incluindo ansiedade, fobia, depressão, tendências obsessivo-compulsivas, enfim, e qualquer outra coisa. Então, neurose outra definição do dicionário, neurose para psicanálise. Afetação de origem psíquica que os sintomas expressam simbolicamente um conflito... Ah, não, isso aí não interessa. Segunda definição, perturbação funcional em órgãos intactos, considerado de origem nervosa, né? Ou seja, é uma perturbação em algo que está normal, tá? Mas vamos pegar a primeira definição, acho que é melhor. Estado psicológico caracterizado por uma perturbação emocional que afeta a saúde mental de uma pessoa. Então o que acontece é que muitas vezes a gente está num relacionamento, em vez desse relacionamento nos gerar satisfação, ele aumenta a nossa neurose, aumenta a nossa dificuldade. Como diz aqui, aumenta a perturbação emocional. Então é aquela hora em que, ao invés de você encontrar uma pessoa que te dá segurança, ela te dá mais insegurança. Ao invés de você encontrar uma pessoa que vai te dar tranquilidade, ela te dá mais incômodo, né? O que eu quero dizer com isso? Aquelas relações patológicas de complementariedades. A pessoa muito controladora que, sabe, os opostos se atraem? Exatamente isso. A pessoa controladora que encontra a pessoa muito de boa. A pessoa muito de boa, coisa e tal, vendo essa pessoa, nossa, é uma pessoa ordenada. E a pessoa super ordenada fala, nossa, olha, não é uma pessoa engessada. Elas começam a relacionar. Em vez de elas desenvolverem mutuamente e crescerem mutuamente, o que acontece? A pessoa mais de boa começa a se incomodar com o controle da outra pessoa e a pessoa controladora começa a se incomodar aqui com o deboísmo dessa pessoa aqui. Começa a se incomodar o quanto essa pessoa é tranquila. Então o relacionamento para de ser frutífero, para de ser positivo e se transforma o quê? Alimento mútuo de neuroses. O clássico caso é qual? O clássico caso é o presunçoso com o inseguro, tá? O presunçoso com o inseguro. É uma pessoa que é presunçosa falando, entrei no relacionamento, eu faço tudo, a pessoa não faz porra nenhuma, né? Eu estou acima, essa pessoa não tá, acho que essa pessoa não tá na minha altura, essa pessoa não sei nas quantas, essa pessoa não é suficiente, coisa e tal, pô, que saco, eu queria só alguém que conseguisse dar conta, pá, é aquela pessoa que parece que o outro não é suficiente. E do outro lado tem um inseguro, ou uma insegura, rodando em volta do presunçoso, falando, meu Deus, ele vai me abandonar, eu não sou suficiente, eu queria fazer tudo, eu faço tudo, mas não adianta, a pessoa não aceita, coisa e tal, blá, 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 blá. Ou seja, é uma química, gera uma química muito negativa de alimento mútuo das neuroses. Então, aquele relacionamento que podia ser frutífero, aquele relacionamento que poderia gerar coisas boas, gera coisas negativas. Quando que a gente percebe isso? Quando que você percebe isso? A gente pode perceber isso em vários relacionamentos. E o relacionamento, ele não necessariamente precisa só ser desse lado negativo. Esse relacionamento pode ser esse lado positivo, mas também tem esse lado negativo. Legal, eu construo algumas coisas com as pessoas, mas tem algo aqui que é sempre ruim, entende? Tem algo aqui que eu não consigo lidar. Tem algo aqui que é uma crise constante, entende? Então, mesmo num casamento que funcione, mesmo num namoro que funcione, ainda assim pode ter um alimento mútuo de neuroses. É aquele cara que é muito prestativo, aquele cara que é muito bonzinho, que arranja uma mulher que é mais tensa, mais brava.
Aí no começo esse cara consegue contornar essa mulher, consegue ter paciência, consegue ter não sei das quantas. Aí chega uma hora e fala, caraca, não é suficiente. E aquela mulher que é brava, aquela mulher que é mais nervosa, coisa e tal, olha pra esse cara e fala, pô, meu, mas o cara aí, né, cadê? Né? Ai que legal, o cara é tranquilo, o cara é bacana, mas cadê agora, cadê? Fica bravo, fica corrigindo porque o cara já não tá mais entregando como tava, começa a se sentir mal. Então nesse sentido a gente tem que começar a olhar para os nossos relacionamentos e entender o que o outro está fazendo que está gerando mais neurose em mim. O que o outro faz que me desestabiliza? O que o outro faz que não me ajuda? E qual é a minha postura em relação a este outro? Qual é a minha postura em relação a esse outro? Se você tem a tendência a ser controlador, será que você não pode segurar um pouco o controle? Ao invés de esperar que o outro siga aquilo que você está dizendo, será que não está na hora de você segurar um pouco o controle? E aprender com o outro a deixar as coisas acontecerem, confiar mais no outro? Você que é uma pessoa que está mais tranquila, que gostaria que as coisas fossem mais fáceis, será que você também não precisaria ser um pouquinho mais firme, botar um pouco mais os seus limites, se posicionar um pouco melhor? Por quê? Porque esse tipo de coisa invariavelmente acontece em algum nível nos relacionamentos. Quando eu falo invariavelmente acontece em algum nível, eu estou chutando para todos os cantos. O que eu quero dizer com isso, tá? É que esse tipo de dinâmica vai acontecer em todos os relacionamentos. No meu casamento aconteceu isso. E vai acontecer, acontece em todos. Não porque o meu casamento é perfeito e maravilhoso, mas é porque eu também estou dizendo, não é porque eu estou falando isso para você que eu não sofro isso também. Então muitas vezes eu posso entrar num perfil de insatisfação e começar a olhar para a falta. Sabe aquela hora em que você olha e fala, pô, casei errado, que bosta, que ruim. Se eu soubesse. Você começa a ficar assim. Aí parece que a outra pessoa, ela está respirando e vivendo para te encher o saco. Entende? Te encher o saco. E o outro lado é a mesma coisa. E o mais louco é isso. O outro lado normalmente sente a mesma coisa. O outro lado também não está contente. Às vezes pela razão inversa, às vezes pelo mesmo motivo. Às vezes pelo mesmo motivo. Já vi relacionamentos em que o cara falava, eu tenho que fazer tudo. Eu tenho que falar tudo, eu tenho que corrigir a mulher, eu tenho que estar prestando atenção, tudo cai nas minhas costas. Vai conversar com a mulher, mas vai falar, eu tenho que fazer tudo. Eu tenho que fazer 1000 coisas, coisa e tal, porque senão cai nas minhas costas, entende? Eu vou ter que fazer. Como que isso acontece? Por que isso está acontecendo? Porque está tendo um alimento mútuo de neuroses. O relacionamento ele já não está mais sobre construir coisas e ter uma compreensão. Ele está entre cobrar coisas e olhar para a falta. E uma coisa que eu sempre digo aqui para vocês, gente, quanto mais a gente olha para a falta, maior a falta fica. Quanto mais eu olho para a falta, maior a falta fica. Maior ela fica. Quanto mais eu olho para a falta, maior ela fica. Essa é a frase, na verdade. Quanto mais eu olho para a falta, maior ela fica. Quanto mais eu olho para a falta, maior ela fica. Quanto mais eu olho para o ponto de tensão que eu tenho e de insatisfação, normalmente maior esse ponto vai ficando. Eu não estou dizendo para você deixar de lado os problemas. Dane-se os problemas, eu só vejo o lado bom da vida. Always look at the bright side of the life, né? Aquela música do Monty Python, coisa e tal. Blá, blá, blá. Não, não é isso. O que eu estou dizendo é o quê? O quanto dessas tendências negativas, o quanto dessa relação simbiótica e negativa no seu relacionamento não está sendo gerado por posturas suas, por uma postura sua. O outro diz para você, deixa eu fazer as coisas sozinho. Quando você fica me dando orientação, eu sinto que eu não tenho liberdade, eu me sinto menosprezado. E o que você faz? Tá bom. 2 minutos depois, por que não faz tal coisa? Não tá legal. Será que não dá para você escutar o que o outro tá dizendo, dar uma segurada? Ou o outro fala assim, eu preciso que você seja mais proativo. Eu preciso que você aja de uma maneira mais proativa. Eu preciso que você faça as coisas que você... Por que você não pode olhar para a pessoa e falar, beleza, vou fazer o que ele está pedindo? Não. Você segue na mesma dinâmica. Porque, em via de regra, o lado bom nosso, as nossas qualidades, quando ela se relaciona com as qualidades da outra pessoa, o que vai acontecer? Vai dar certo. Digamos, o sujeito, ele é um cara organizado, ele encontra uma mulher criativa, quando eles se reúnem, puta, legal pra cacete. Isso aumenta, isso melhora, entende? O pessoal, né, em paternidade a gente vê muito disso, tem pais que são muito organizados, mas eles são um pouco lúdicos, eles não brincam com a criança. Tem pai que é muito universo, mas não tem uma rotina. Então é claro que aquilo que é natural de vocês vai acontecer,
de alguma maneira, né, se vocês fazerem um pouco esforço, essas coisas vão funcionar. Agora, aquilo que não é natural, aquilo que é a dor, aquilo que são as travas, vocês vão ter que parar e vocês vão ter que olhar e falar, tá, o que aqui realmente o outro está me provocando, o que eu estou provocando na situação, qual é a minha responsabilidade nesses problemas, o que é que eu estou alimentando a neurose do outro, o que é que eu estou aqui fazendo a mesma coisa. E normalmente a gente também vê esse tipo de caso quando o marido ou a esposa olham para o outro e falam, meu, você está... Né? Até, eu já vi assim, mulheres falarem que não gostam de ser tratadas feito criança. Aí o que acontece? O homem vai lá e trata ela feito criança. Oh, mas mais um que me trata desse jeito. Né? O homem não gosta de ser tratado feito moleque. Aí a mulher vai lá e trata ele feito moleque. Mais uma que me trata feito moleque. Se é que todo mundo vai me tratar feito moleque, muitas vezes é porque você não está assumindo. E aí o outro ele vira mais um que alimenta a sua neurose. Você já tem problema de ser tratado feito criança no trabalho, na sua família, coisa e tal, e em casa a mesma coisa. Então é aí nesse momento em que a gente tem que olhar se o outro, você não está colocando o outro numa posição, você não está com a sua postura esperando, tendo a mesma postura esperando que o outro haja de outra maneira. Só que o outro naturalmente age da maneira como todo mundo te trata. Então nesse sentido é que é necessário que nós temos que olhar para os nossos relacionamentos. Primeiro, ver quais são os nossos defeitos, quais são as nossas dificuldades. Quais são as coisas que eu preciso melhorar? Para então entender a demanda do outro. O outro tem um problema com isso ou eu estou alimentando este problema com o outro? Eu digo para vocês, eu já fui um cara muito mais desorganizado. Eu já fui um cara muito mais aéreo das coisas da casa. Principalmente quando a gente morava em Curitiba, eu trabalhava, a minha esposa ficava em casa, quando eu chegava em casa cansado, parecia que caía um caos em cima da minha cabeça e aí era uma confusão. Né? Desde o ano passado, em que eu trabalho em casa, né? Eu estou trabalhando aqui, meu escritório aqui nessa casa que eu estou, é na garagem, né? Eles estão aqui em cima. Então o que acontece é o quê? A coisa ficou muito mais ordenada, porque eu estou mais presente na rotina de casa, tem horários que a gente reservou para eu estar exclusivamente em casa. A minha esposa também se integrou e também já faz parte do lado mais financeiro, cuida das contas da casa, tal, tudo mais esse tipo de coisa. Então o que acontece é o quê? Começou a ter o quê? Uma relação em que não é só eu cuido do trabalho, ela cuida do... Não, a gente começou o quê? A ter uma intercambiança, não. Intercambiou os assuntos. Puta que palavra ruim que eu escolhi. A gente começou a mesclar os assuntos, entende? E aí a mútua compreensão melhorou demais. Melhorou demais. Por quê? Porque ficava aquele discurso clássico. Trabalho pra caralho, ninguém me valoriza. Ela, trabalho pra caralho, ninguém me valoriza. E aí? Porra, ficava alimentando a neurose. Eu com a minha neurose, né, como diz aqui, um estado psicológico era por uma perturbação emocional. Eu me sentia perturbado emocionalmente, porque eu me achava não valorizado, e ela se sentia não valorizada. A partir do momento que a gente começou a mesclar, se ajudar mutuamente, diminuiu demais. É o melhor ano que a gente tem na vida, mesmo com 3 filhos. Entende? Numa cidade, sem rede de apoio, sem nada. Então o que acontece é o quê? É aí que a gente começa a perceber que é aquela coisa de, será que a gente não consegue chegar no meio termo? Não porque aqui está perfeito, mas eu só estou falando isso porque aqui funcionou. Né? Eu não tenho vergonha nenhuma, não tenho problema nenhum de dizer que aí volta e meia o pau tora, volta e meia a coisa não funciona desse jeito. Mas a questão é o quê? Às vezes é isso. É um entender o outro entender a outra parte, para que não fique essas coisas, entende? Da mulher se sentindo não amada, então ela se fica distante do homem, e o homem se sentindo não amado porque a mulher ficou distante dele. Daí a mulher reclama que, pô, você não me dá atenção, e o cara fala, pô, você não liga pra mim também. Eu só vou quando, entende? Eu só vou dar o primeiro passo quando o outro dá o primeiro passo. Fica um alimento de neurose. Vocês ficam se perturbando emocionalmente o tempo inteiro. E aí é isso que acontece. Começa um relacionamento, aquilo, eu já gravei um vídeo aqui, aquilo que era uma qualidade vira um defeito. Ou seja, o sujeito ser organizado era bom, mas daí quando a organização mostra o seu lado controlador, pô, aí fudeu. O sujeito que era mais tranquilo, mais divertido, mais leve, se torna desorganizado. Aí ferrou. Aí aquilo que vocês tinham de qualidade que vocês podiam construir, se torna o quê? Tiroteio. Tiroteio. O que é tiroteio? É o cara armando, atirando para a mulher armando o rifle e atirando para o homem.
Então nós temos que prestar atenção nisso. Quando a relação não é visivelmente doente, quando a relação realmente não é saudável, que é aquela relação que no começo do namoro visivelmente é a mulher fragilizada com o homem presunçoso ou o inverso, aquela mulher forte com o cara tranquilo que fica meio pamonhão, quando não é assim, em algum momento o relacionamento vai chegar nessa tensão, em que eu me sinto prejudicado, o outro se sente prejudicado. Não, então pera lá, os dois estão se sentindo prejudicados, então tem que ter, né? Tem que ter essa junção. Vocês têm que conseguir se aproximar um pouco mais, entende? Para que então o diálogo fique um pouco mais fácil, fique um pouco mais fácil de entender o outro lado. E em vez de eu alimentar a neurose da pessoa, como diz aqui, uma perturbação emocional, em vez de eu piorar a vida da pessoa, eu consiga ajudar a pessoa. E em vez de eu ser perturbado, eu consiga ter alguém que me ajude. Então isso é muito interessante da gente pensar. Porque o relacionamento saudável vai ser isso. O relacionamento saudável não é que não tem choques. Tem choques. O problema é o quanto você consegue resolver esses choques. Porque é impossível você juntar o Lé com o Cré, é impossível você juntar o A com o B e não dar alguma coisa, entendeu? Não dar algum problema. É claro que vai dar algum problema. São dois universos que vão se encontrar para criar um terceiro. É claro que vai ter alguns choques. O problema é a gente acreditar que toda vez que tem um choque, a gente se frustra e então eu não consigo ter nenhum caminho para resolver isso. Então, o que eu digo para vocês hoje aqui, nesse vídeo, é: você está alimentando a neurose do seu cônjuge, odeio essa palavra, mas você está alimentando a neurose do seu marido ou da sua esposa, você está alimentando a neurose do outro, você está perturbando o outro em coisas que são óbvias, em que o outro já disse A, 1, 2, 3, 4, já disse A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Será que você não está perturbando o outro? Gerando mais ansiedade para o outro? Esperando que o outro mude, quando na verdade o outro visivelmente tem uma estrutura e está te pedindo ajuda? Porque muitas vezes acontece isso, um lado pede ajuda para o outro e o outro, em vez de ajudá-lo, o que acontece faz o quê? Também pede ajuda e fica dois carentes que não se consolam, entende? Eu te abraço desde que você me abrace, eu te abraço desde que você me abrace. Pronto, eu te ajudo desde que você me ajude. E aí fica esse conflito, entende? Enfim, faz sentido o que eu disse aqui? Consegui te ajudar, consegui te dar uma clareza? Então pensa nessas dinâmicas. Nas tretas que você está tendo no seu relacionamento, seja namoro, seja no relacionamento de fato, você olha para elas e você acha que ali existe um problema patológico, é uma relação disfuncional de fato. Se for, você precisa de ajuda especializada, que é uma ajuda de psicólogo, tá? Se quiser, até pode ser eu. Aqui embaixo tem um link, tá? Marque uma conversa comigo. Você pode marcar ou terapia ou você pode marcar um atendimento pontual que é de 1h30, tá bom? Então, clica aqui embaixo, ou então clica aqui embaixo e pede orientações. Se não conseguir fazer comigo, pede orientações, eu tenho vários alunos. Em breve eu vou construir uma clínica de orientações aqui dos meus alunos e que daí vai poder ajudar mais, tá? Mas se você quiser, clica aqui. Se é muito patológico, você fala assim, Jota, é abusivo, é um relacionamento tóxico, coisa e tal, então isso que eu estou falando para você é um pouco mais profundo. Então você vai precisar de uma ajuda, às vezes, mais especializada. Mas se não é esse caso, se você está numa relação em que você percebe que tinha tudo para se ajudar, tudo para dar certo e não está dando certo, o que será? Qual é a dinâmica que está dando isso? Um está irritando o outro em vez de um ajudar o outro. Aonde é esse ponto? E o que é que você pode fazer? O que é que você vê que você pode, em vez de ficar culpando o outro, o que é que você pode assumir a responsabilidade para você de mudança? E parar de alimentar a neurose do outro. Entende? Parar de, a pessoa que é controladora, você ajudar essa pessoa fazendo coisas para que ela não precise mais ser tão controladora. Ou a pessoa que é muito desorganizada, você conseguir confiar mais nessa pessoa para ver se ela faz as coisas mesmo sozinha. Entende? Ou uma pessoa que é mais insegura, você conseguir dar mais segurança emocional, ouvir o que o outro fala. Muitas vezes esse alimento de neuroses são assuntos que já foram conversados, mas eles continuam dando briga porque alguém está sendo teimoso. E de teimosia eu entendo porque eu sou taurino. Então assim, vamos ser sinceros. Vamos abaixar, como eu falo, abaixa as pedras, minha senhora, abaixa as pedras, meu senhor, para de jogar na sua mulher, no seu marido e vamos tentar se ajudar, tá bom? Enfim, hoje é isso. Não deixe, como eu disse, não deixe de dar like aqui nesse vídeo, porque você ajuda a engajar. Não deixe de comentar qualquer coisa que seja, porque também você ajuda a engajar
tá? Me ajuda aqui eu não ficar neurótico. Me ajuda aqui. Comenta qualquer coisa, ou então faz seu comentário. Como é que você vê isso? Faz sentido o que eu estou dizendo? Como é que você vê essa realidade na tua vida? Tá? Porque às vezes você está sofrendo com isso e não consegue dar nome e eu posso ter conseguido te ajudar aqui. E aí, óbvio, faça a palavra do bom senso chegar aos corações que precisam. Compartilhe o máximo que você puder em grupos de família, em grupos qualquer. Se não é esse vídeo, o próximo vídeo, o outro vídeo, todos os vídeos. Seja, entende? Seja uma pessoa que propaga a palavra do bom senso. Tá? Não deixe de compartilhar. Eu tenho certeza que muitas pessoas acabam sofrendo isso nos seus relacionamentos. Beleza? É isso, meus caros. Eu encerro por aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau.